Salve, salve, galera! Voltamos agora para mais uma conjunção, mais uma classe gramatical e vamos falar sim aqui da conjunção, né? Falamos dos advérbios, falamos das preposições, agora a gente vai falar o que? Do uso das conjunções. As conjunções são palavras invariáveis que unem termos de uma oração, unem orações. Professor, qual é a diferença da preposição para a conjunção? Perfeito! Olha só, a preposição ela une palavras, a conjunção ela une orações. Quando eu falo de orações, eu estou falando de frases que exprimem, ou seja, que tem necessariamente o que? O verbo. Então vamos lá. Eu tenho as conjunções que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas vamos falar logo das locuções conjuntivas, né? Que é um conjunto de palavras que atuam como conjunções. E assim como as preposições, que é formado por duas palavras em que a última é uma preposição, a conjunção também é formada por duas ou mais palavras em que a última palavra também vai ser uma conjunção. As principais locuções conjuntivas são visto que, desde que, ainda que, por mais que, à medida que, à proporção que e etc. E agora a gente vai para a classificação dessas conjunções. A gente pode classificar as conjunções em conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Vamos ver as conjunções coordenativas, que se dividem em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. As conjunções aditivas, como o próprio nome diz, elas vão adicionar uma informação. As principais são e, nem, não, só, mas também e etc. As adversativas, como o próprio nome também diz, vai opor uma oração a outra através do quê? Do uso da conjunção. As principais conjunções adversativas exprimem, que vai exprimir uma oposição, um contraste, são mas, porém, contudo, entretanto, todavia, dentre outros. As alternativas exprimem alternância, ou, ora, já e etc. Conclusivas, uma das orações vai concluir algo relacionado a outra oração. As principais, aquelas que a gente usa, inclusive, nas redações, logo, portanto, por conseguinte, pois e o pois, né? Claro que ele só pode ser considerado conclusivo se ele vier pós-posto ao verbo, né? Pós-posto significa após o verbo. As explicativas, né? Que exprimem, obviamente, aí uma explicação, são que, porque, porquanto, pois. E o pois aí, ele vem anteposto ao verbo. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos continuar. E aí a gente tem as conjunções subordinativas, né? Que são aquelas que estão subordinadas à oração anterior ou à oração posterior também nós temos. Os principais tipos de conjunção, nós temos vários tipos de conjunção. E as principais são as integrantes, né? Que é quando eu tenho o que e o se. Quando eu posso trocar o que e o se por isso, eu digo que ele é uma conjunção integrante. Em raríssimas situações, o como também aparece como conjunção integrante. E aí, nós temos 9 tipos de conjunções subordinadas, né? Que são as subordinadas adverbiais, que são as causais, que vão exprimir causa, o porquê, o como, uma vez que. As concessivas, que vão exprimir uma concessão. A concessão é um tipo de oposição, correto? Embora, ainda que, mesmo que. As condicionais, como o próprio nome diz, vai exprimir uma condição adverbial, aí uma hipótese. O seu caso, desde que. As conformativas, que vão exprimir, de certa forma, aí, uma conformidade. As comparativas, as consecutivas, as finais, as proporcionais, as temporais. Então, todas essas conjunções, que são chamadas de conjunções adverbiais, né? Elas vão exprimir aquilo que está baseado na própria classificação dela. A gente vai ter uma aula especialmente falando de cada uma delas e colocando elas também em frase. Aqui é só para a gente saber que elas existem. Posteriormente, lá na sintaxe, a gente vai estudá-las, aplicando-as, né, em frase. E aí a gente tem a nossa última classe gramatical, que é a interjeição, uma das mais fáceis, né? Por quê? Porque a interjeição é toda a classe gramatical que também é invariável, ela vem sempre com um ponto de exclamação, e ela vai exprimir para mim o quê? Sentimentos, emoções. Então vamos ver o que eu coloquei aí para vocês com relação à interjeição. São palavras invariáveis que exprimem emoção, sensações, estados de espírito, ou que procuram agir sobre o interlocutor, levando a adotar determinados comportamentos sem que se faça o uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. Então eu trouxe uma frase para que a gente possa entender como é que a gente faz o uso das conjunções dentro de uma frase. Então eu trouxe essa frase aqui. Ah, que lindo dia! Né? Percebe que na frase, ah, que lindo dia, né? Oh, que lindo dia, esse A aí exprime uma sensação, um sentimento, uma emoção. Se ele exprime um sentimento, uma emoção, eu posso dizer sim que ele é uma interjeição. Eu coloquei cuidado, nossa, obrigado, sai, go.
todas essas frases aí também são consideradas interjeições porque elas exprimem algum tipo de emoção, algum de sentimento, uma surpresa ou uma admiração. Então aqui a gente fecha nossas 10 classes gramaticais e a gente vai fazer uma pausa aqui e daqui a pouquinho a gente volta com o exercício para você treinar tudo aquilo que a gente estudou. Um grande abraço, valeu!